A primeira vez que o coronel Manuel Tavares dos Santos viu aquele homem negro de terno cinza e corrente de ouro atravessando a praça principal de Campinas, sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas não soube dizer por quê. O homem caminhava com uma postura que irradiava poder. Ombros largos, queixo erguido, botas de couro inglês batendo firme nas pedras do calçamento, e quando seus olhos se encontraram por um breve segundo, o coronel sentiu algo que não experimentava há muito tempo: medo. Porque aqueles olhos castanhos escuros, aquela testa larga e aquele jeito de inclinar a cabeça para o lado esquerdo, ao pensar tudo aquilo, era terrivelmente familiar. Se essa história te prendeu até aqui, já deixa teu like e se inscreve, porque o que vem agora vai te deixar sem ar. O nome dele era Rafael. Nasceu em 1858, na fazenda São Sebastião, interior de São Paulo. Filho da mucama Francisca, com o próprio coronel Manuel Tavares, um dos homens mais ricos e influentes da região. Francisca era uma mulher bonita de pele, cor de canela e olhos inteligentes. Trabalhava na casa grande desde menina. O coronel a possuiu pela primeira vez quando ela tinha 16 anos. Foi numa noite em que a esposa legítima Dona Eulália estava visitando parentes em São Paulo. Não foi violência declarada, mas também não foi escolha. Como poderia ser? Ela era escrava. Ele era dono. E assim Francisca se tornou amante secreta do patrão, visitada por ele nas noites em que a luxúria falava mais alto que a decência. Quando Francisca engravidou, tentou esconder a barriga o máximo que pôde. Trabalhava curvada, usava roupas folgadas, mas aos 7 meses não havia mais como disfarçar. Dona Eulália descobriu, e a fúria que se abateu sobre a casa grande foi como tempestade de granizo. Ela exigiu que o marido vendesse Francisca imediatamente. Mas o coronel, por algum resquício de consciência, ou talvez simples covardia, pediu que esperasse o bebê nascer. Rafael nasceu numa noite de inverno no chão frio da senzala, assistido apenas por 2 escravas velhas que sabiam o ofício de parteira. Era um menino forte de pele clara puxada para o mulato com cabelos crespos e olhos castanhos idênticos aos do coronel. Francisca o olhou e chorou porque sabia que aquela criança carregava uma maldição. Era parecida demais com o pai. Durante os primeiros anos, Rafael cresceu na senzala como qualquer outra criança escrava. Brincava descalço no terreiro, comia angu com os outros, dormia num jiral de madeira. Mas Francisca, com a teimosia silenciosa das mães, insistia em ensinar ao filho as poucas letras que sabia. Desenhava as vogais na terra com graveto, fazia ele repetir, contava histórias. E o menino aprendia com uma facilidade assustadora. Quando Rafael tinha 5 anos, aconteceu algo que mudaria tudo. O coronel Manuel estava recebendo visitas importantes. Fazendeiros e políticos de São Paulo. Os homens passeavam pelos jardins da Casa Grande, fumando charutos caros. Rafael, curioso como toda criança, aproximou-se demais do grupo. Um dos visitantes, o barão de Queluz, olhou para o menino e comentou em voz alta: "Manuel, esse moleque é sua cara. De quem é esse pirralho?" O silêncio que se seguiu foi constrangedor. O coronel Manuel ficou vermelho. Murmurou algo sobre essas coisas acontecem nas fazendas e mudou de assunto rapidamente. Mas o estrago estava feito. Dona Eulália, que observava da janela, ouviu tudo e naquela noite deu um ultimato ao marido. Ou ele se livrava do menino, ou ela voltaria para a casa do pai, levando os 3 filhos legítimos. Na manhã seguinte, o coronel Manuel mandou chamar Francisca à biblioteca da Casa Grande. Rafael, com seus 5 anos, estava agarrado às saias da mãe quando ela subiu as escadas. O coronel olhou para o menino e, por um breve instante, algo parecido com arrependimento passou por seus olhos. Mas durou apenas isso. Um instante. O coronel disse sem olhar nos olhos dela: "Francisca, você vai ser vendida. Amanhã passa um tropeiro aqui que leva escravos para o Rio Grande do Sul. Você vai com ele." Francisca sentiu as pernas fraquejarem. "E o menino, senhor?" O coronel respondeu: "O menino fica. É muito novo para a viagem longa. Vai ser criado aqui mesmo na senzala." Francisca caiu de joelhos, abraçando Rafael com força. "Não, por favor, senhor. Não me separa do meu filho. Ele é seu sangue também. É sua criança." O coronel Manuel bateu o punho na mesa. "Cala a boca! Não fala isso nunca mais, ouviu? Nunca mais. Esse menino não é nada meu. É só mais um moleque da senzala." Rafael começou a chorar, assustado com os gritos. Francisca o apertou contra o peito, as lágrimas caindo no cabelo crespo do filho. O coronel continuou: "Amanhã de manhã você parte. E se tentar fugir com o menino, eu mando os capitães do mato te pegarem e você apanha até não poder mais andar. Agora, sai da minha frente." Francisca passou aquela noite inteira acordada segurando Rafael, cantando baixinho cantigas de Angola que aprendera com a própria mãe. Ao amanhecer, quando veio a ordem para partir, ela tirou do pescoço a única coisa de valor que possuía: uma pequena medalha de Nossa Senhora Aparecida que ganhara de uma freira caridosa anos atrás. Pendurou no pescoço de Rafael.
Segurou o rosto dele entre as mãos e disse com uma firmeza que escondia o desespero: Você é filho de coronel, meu menino. Você tem sangue forte. Um dia você vai ser grande e maior que ele. Você promete para a mãe que vai ser grande? Rafael, com 5 anos, e os olhos inchados de tanto chorar, assentiu. Prometo, mãe. Francisca foi levada embora naquela manhã. Rafael ficou parado no terreiro segurando a medalha, vendo a carroça desaparecer pela estrada de terra. Essa foi a última vez que viu sua mãe. Os anos que se seguiram foram de absoluta rejeição. O coronel Manuel proibiu qualquer tratamento especial ao menino. Ordenou que fosse criado como o mais baixo dos escravos. Rafael trabalhou desde cedo. Aos 7 anos carregava lenha. Aos 9 limpava as cocheiras. Aos 12 cortava cana sob o sol escaldante. E sempre que o coronel passava por ele, desviava o olhar. Como se Rafael fosse invisível. Ou pior, como se fosse uma mancha que precisava ignorar para continuar vivendo com a consciência minimamente tranquila. Mas Rafael não esqueceu a promessa feita à mãe. E teve sorte onde menos esperava. Aos 14 anos, conheceu um escravo velho chamado Tobias. Fora mucamo de um senhor português letrado, e aprendera a ler fluentemente. Tobias, tocado pela sede de conhecimento do menino, começou a ensinar-lhe em segredo. À noite depois do trabalho, os dois se reuniam num canto escondido da senzala. Tobias abria um velho livro de gramática que roubara anos antes. Rafael devorava cada palavra, cada lição com uma fome desesperada. Em 3 anos, Rafael lia melhor que muito filho de fazendeiro. Lia os jornais que encontrava jogados no lixo da casa grande. Decorava palavras difíceis. Estudava sozinho à luz de velas roubadas. E foi lendo esses jornais que descobriu algo que mudaria sua vida. A Lei do Ventre Livre de 1871. Ele nascera em 1858. Era escravo. Mas a lei garantia que filhos de escravas, nascidos após 1871, eram livres. Isso não se aplicava a ele, mas aplicava-se a muitas crianças na fazenda. E Rafael começou a entender que o mundo estava mudando. Devagar, mas mudando. Aos 17 anos, Rafael tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Fugiu. Não foi fuga desesperada sem plano. Foi fuga calculada. Ele juntou informações durante meses. Soube que em Santos havia uma comunidade de negros libertos que ajudavam fugitivos. Traçou uma rota que evitava as estradas principais. E numa noite sem lua simplesmente desapareceu. Os capitães do mato foram enviados, mas nunca o encontraram. Rafael chegou a Santos 3 semanas depois. Magro, machucado, mas vivo. E ali naquela cidade portuária fervilhante, sua vida recomeçou. Ele conseguiu trabalho no cais carregando sacos. O pagamento era pouco, mas era pagamento. Pela primeira vez na vida, Rafael recebia dinheiro pelo próprio suor. E à noite frequentava aulas noturnas oferecidas por um grupo de abolicionistas ingleses que moravam em Santos. Aprendeu inglês. Aprendeu contabilidade. Aprendeu sobre comércio internacional. Rafael tinha algo que muitos não tinham: uma inteligência afiada e uma determinação de ferro. Em 5 anos, saiu do cais e passou a trabalhar como auxiliar de um comerciante de café. Em mais 3, tornou-se sócio do negócio. Aos 30 anos, era dono de sua própria empresa exportadora. Aos 35, em 1893, era um dos homens mais ricos de Santos. E nunca, em nenhum único dia desses anos, todos esqueceu o rosto do coronel Manuel dizendo: Esse menino não é nada meu. Foi em 1894 que Rafael soube, através de conhecidos de Campinas, que a fazenda São Sebastião estava em graves dificuldades financeiras. O coronel Manuel, agora velho e doente, havia feito investimentos ruins. Os filhos legítimos mimados e incompetentes dilapidaram boa parte da fortuna. A fazenda estava hipotecada e o banco ameaçava a execução. Rafael viu sua chance. Não seria vingança vulgar. Seria justiça poética. Ele comprou através de intermediários toda a dívida da fazenda. Tornou-se o credor oficial. E quando chegou o momento da cobrança, foi pessoalmente a Campinas. O coronel Manuel, agora com 65 anos, cabelos brancos e corpo curvado pela idade e pela doença, estava sentado na varanda da casa grande. Avistou aquele homem de terno cinza subindo a alameda de palmeiras. Não o reconheceu de imediato. Pensou que fosse apenas mais um cobrador enviado pelo banco. Rafael subiu os degraus da varanda devagar, saboreando cada segundo. Tirou o chapéu, revelando o rosto. E esperou. O coronel Manuel franziu a testa. Aquele rosto, aqueles olhos. Onde já vira aqueles olhos? Rafael disse com voz grave e pausada. Coronel Manuel Tavares dos Santos. O senhor não se lembra de mim, lembra? Manuel piscou confuso. Deveria? Rafael deu um passo à frente. Sou Rafael, filho da escrava Francisca.
O menino que o Senhor mandou criar na senzala, depois de vender minha mãe para o sul. O menino que o Senhor disse que não era nada seu. O silêncio que caiu foi sepulcral. O coronel Manuel ficou lívido, a mão tremendo no braço da cadeira. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Manuel sussurrou. Não, não pode ser. Rafael disse, tirando da pasta de couro um maço de papéis. Pode sim. E eu vim cobrar uma dívida. 25 contos de réis. Comprei seu débito com o Banco do Comércio. Ou o senhor paga ou eu tomo tudo. A fazenda, a casa, as terras. Tudo. A porta da casa se abriu e saíram os 3 filhos legítimos do coronel. Manuel Júnior, de 40 anos, gordo e prepotente. Fernando, de 38, sempre embriagado. E a única filha Amélia, de 35, solteira e amarga. Todos olharam para aquele negro bem vestido, com uma mistura de surpresa e desdém. Manuel Júnior exigiu. Quem é você? Como ousa vir aqui? A voz do coronel Manuel saiu trêmula e quebrada. Ele é seu irmão. É meu filho bastardo. Com a escrava Francisca. O choque no rosto dos 3 foi quase cômico. Amélia levou a mão à boca. Fernando cambaleou. Manuel Júnior ficou roxo de raiva. Manuel Júnior gritou. Mentira. Pai, esse negro está tentando aplicar um golpe. Rafael olhou para Manuel Júnior com desdém gelado. Golpe? Olhe para mim direito. Olhe para os meus olhos. Olhe para minha testa. Olhe para o jeito como eu inclino a cabeça para pensar. São iguais aos do seu pai, iguais aos seus também, irmão. E era verdade. A semelhança era inegável. Manuel Júnior viu e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Rafael se virou para o coronel Manuel. O senhor tem 30 dias para pagar a dívida. 30 dias para juntar 25 contos de réis. Se não pagar essa fazenda, será minha. O coronel sussurrou com voz cheia de vergonha. Nós não temos esse dinheiro. Rafael disse. Eu sei. Por isso vim pessoalmente. Para olhar nos seus olhos quando tomar tudo que é seu. Assim como o senhor tomou minha mãe de mim. Assim como o senhor me negou, me humilhou e me fez sentir que eu não era nada. Os 30 dias que se seguiram foram de desespero absoluto na fazenda São Sebastião. A família pediu dinheiro emprestado a parentes, mas ninguém confiava mais nos Tavares. Tentou vender terras, mas não havia compradores com dinheiro vivo. Tentou negociar com Rafael, que aparecia semanalmente para verificar o andamento do pagamento. Sempre elegante, sempre educado e sempre implacável. No 28º dia, quando ficou claro que não conseguiriam dinheiro, aconteceu algo que Rafael jamais imaginou que veria. O coronel Manuel Tavares dos Santos, patriarca da fazenda São Sebastião, homem que mandara em centenas de escravos durante décadas, que chicoteara homens por olharem torto, que vendera mães separadas de filhos sem pestanejar. Esse homem desceu os degraus da casa grande numa manhã chuvosa. Caminhou até onde Rafael estava inspecionando os cafezais e se ajoelhou no barro. O velho coronel disse com as lágrimas descendo pelo rosto enrugado, a chuva molhando os cabelos brancos. Por favor, Rafael. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Eu sei que fui cruel, que fui covarde. Mas eu imploro, não tome a fazenda. Meus filhos, meus netos, eles não têm para onde ir. Rafael olhou para aquele homem ajoelhado na lama. O homem que o rejeitara. O homem que vendera sua mãe. O homem que dissera que ele não era nada. E não sentiu pena. Não sentiu raiva. Sentiu apenas um vazio frio e profundo. Rafael disse com voz sem emoção. Levante-se. Não se ajoelhe para mim. Isso não muda nada. O coronel insistiu ainda de joelhos. Por favor. Eu reconheço você como meu filho. Eu assumo publicamente. Eu. Rafael deu uma risada amarga. Agora? Agora que não tem mais nada, agora quer me reconhecer? Onde estava esse reconhecimento quando eu tinha 5 anos e minha mãe foi arrancada de mim? Onde estava quando eu apanhava no canavial? Onde estava quando eu passei fome, frio e medo? O coronel não respondeu. Apenas chorou ajoelhado no barro enquanto a chuva caía. Rafael deu as costas e caminhou em direção à carruagem. Não olhou para trás. No 30º dia, a fazenda São Sebastião passou oficialmente para o nome de Rafael Tavares Silva. Ele tomou posse de tudo. A casa grande, as terras, os escravos que ainda restavam e que ele libertou no mesmo dia. A família recebeu ordem de despejo. O coronel Manuel, derrotado e humilhado, mudou-se para uma casa pequena na vila de Campinas, levando os filhos. Viveram o resto dos dias na pobreza, sustentados pela caridade de antigos conhecidos. Rafael mandou reformar completamente a fazenda. Derrubou a senzala e construiu casas para trabalhadores livres assalariados. Modernizou a produção de café. Trouxe técnicas novas da Europa. Em 5 anos, a fazenda São Sebastião era a mais próspera da região. E toda noite, antes de dormir, Rafael segurava a medalha de Nossa Senhora que a mãe lhe dera e sussurrava.
Eu cumpri minha promessa, mãe. Eu fiquei grande. Maior que ele. Anos depois, quando o coronel Manuel morreu, o velho doente e pobre Rafael foi ao enterro. Ficou ao fundo da igreja observando, e quando todos se foram, aproximou-se do caixão. Olhou para aquele rosto morto que tanto se parecia com o seu, e disse apenas: "Você deveria ter me reconhecido quando ainda havia tempo. Agora é tarde demais." E saiu da igreja sem olhar para trás. Porque algumas dores não se curam, nem com vingança, nem com perdão. Apenas se carregam como cicatrizes na alma, lembrando para sempre que dignidade é algo que ninguém deveria ter o poder de tirar de outro ser humano. Se essa história mexeu contigo, deixa teu like e se inscreve. Porque precisamos lembrar dessas histórias desses homens e mulheres que foram rejeitados, humilhados, mas que se reergueram. E nunca esquecer que todo filho merece ser reconhecido. Todo ser humano merece dignidade. E que as escolhas que fazemos ecoam para sempre muito além do que podemos imaginar.